Boa noite. Vamos começar agora nossos momentos de estudo, pedindo aos nossos mentores e guias que nos intuam para ter um bom entendimento deste livro maravilhoso e que a gente possa aplicar as lições recebidas no nosso dia a dia, a cada leitura, a cada dia, que, que possamos refletir sobre os ensinamentos, os grandes ensinamentos, agradecendo a toda a espiritualidade, a Casa Lucas, a oportunidade dada para que possamos progredir nessa nossa jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro No Mundo Maior, a gente vai para o capítulo 8, No Santuário da Alma. Noite fechada. Calderar e eu penetramos casa confortável e nobre, onde um instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Há muito tempo assisto Marcelo, com fluidos reconfortantes, e a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso, em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico, mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, as ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam, em definitivo, ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com um desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios de modalidades várias. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos dos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríficos fios de luz entrelaçavam,
o assistente amigo comentou com oportunidade: a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia a mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu seus circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: e você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado os ataques noturnos? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade, no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou, edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou. Certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e nos excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais levantamentos, contudo, houveram que aguardar a oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta,
e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer então dizer que o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações do encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, elucidou o assistente, cortando-me a observação reticenciosa. E geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitiu o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo, em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis, clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com o prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. E conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente renasceu estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis,
preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epilépticas com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou destarte a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue, se não deslocar os males, sem os combater nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito. Após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando o calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Mostrava o jovem profunda lucidez. Abraçado a nós ambos, com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças no porvir. Expôs no ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Referiu-se, para admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual. Indagou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. Ia a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado retornando ao corpo. Quis detê-lo, penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras a pequena distância, prosseguiu esclarecendo.
A simples reaproximação dos inimigos de outra época alterara-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores, e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe, em face da tempestade iminente. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei-o, como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação, se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular, determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justaposto a Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confragiam a alma. Após detido o exame, indaguei de Calderaro. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve, dominou a desarmonia. Envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas, o desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa. Normalizaram-se as vias do tráfego, o sistema endocrínico regressou à regularidade, as redes de estímulos reestabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no conchego do leito, um instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembras-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicadas a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas,
errou em múltiplos modos e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo agora, para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformá-lo de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescença, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos destarte o grande mal, de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões, nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente à matroca. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer, Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante minha imaginação, enriquecida de novos conhecimentos. A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderário intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é
mistério intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epilépticas que andam por aí, submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida lhe seria meramente adequado, pois regenerativo e substancial. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ao topar com irmãos nossos, sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assisti-los com êxito remontar à origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse, fitando humildemente Calderaro, fraquejei e caí. Oh, não! Exclamou o orientador afagando. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora, é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando Calderaro reconhecidamente, inquiriu. Acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos,
competindo-te por isto mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se dispõe a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. E o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou. Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós com Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho de encontro aos nossos corações, e saímos juntos, em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Final do capítulo 8. Bom, vamos procurar assim ver o primeiro caso esse do Marcelo, como é que se deu todo chegar até essa situação que é relatada neste capítulo. Ele foi no passado, e esse passado não foi a última encarnação, foi mais de uma para trás, tá? Um bom tempo para trás. Ele teve poder, e esse poder foi usado daquela forma como se conhece, né? Aqueles líderes que, de algum processo, seja de comunidade ou como governante, cometendo excessos, autoritarismo, tinha uma inteligência, tinha uma persuasão, tinha um poder sobre uma grande comunidade e se excedeu, ou seja, praticou excessos contra pessoas, né? E essas pessoas são espíritos, e esses espíritos desencarnam. E muitas vezes coisas que se faz para um grupo de espíritos, um grupo de pessoas, de maldade ou de atos nossos impensados que geram prejuízo a terceiros, eles, quando desencarnam, também se prontificam e se agrupam, né? Que existe a associação de espíritos no mesmo ideal. Por exemplo, se quer está pensando em se vingar de tal pessoa, de tal espírito, deixar do outro lado, ele vai se agregar e vai ser interessado. Outros vão dizer, olha, eu posso te ajudar nessa tua empreitada. E aí aqueles acordos, a gente já viu aí vários, né? Tem até filme que trata disso, e obras, e os espíritos acabam se agregando com os seus objetivos comuns. E aí, no caso dele, ele foi impiedosamente, durante muito tempo, não precisa ali, mas levou-se aí o que dezenas ou mais de centenas de anos, que espíritos se vingaram, mas de uma forma torturante, persistente, como já vimos em outros casos, né? Que aí vai se dissipando a obsessão e vão ficar. No último caso que a gente estudou, 2 foram os últimos perseguidores que se mantiveram com aquele desde a da Revolução Francesa. E esse caso aqui, o que ocorreu com ele? Olha a associação de fatos que o Calderaro, de uma forma até muito bem colocada, bem inteligente, né? Ele coloca a situação do Marcelo, já invocando a questão da obsessão, como ela se dá, o poder, que é o propósito desse livro, é estudar o cérebro, né? Estudar o cérebro sob o ponto de vista das suas nuances, sobre o aspecto como ele se dá através do pensamento, das nossas atitudes, invoca a questão da oração, da fé, da autodeterminação, para se libertar. E aí, inclusive, trata de uma consequência de tudo que esse Marcelo vivenciou, que foi a epilepsia. Tem que ficar claro aqui que ele trata ali da epilepsia,
que pela idade dá para ver que esse rapaz tem por volta de 14 anos, um adolescente. Então, ele tem epilepsia, mas ele tinha no seu perispírito também epilepsia. Ele vinha com padecendo desse problema já no seu corpo espiritual e em outras encarnações anteriores. Ele, quando teve o processo de despertar da consciência, manteve essas marcas no seu perispírito, mas que tinha como fonte todas as coisas que nós sentimos, elas têm fonte no nosso pensamento. E o pensamento no qual o que ocorre, nós externamos por sentimentos. E o sentimento que ele tinha e tem, a gente estava até falando no início da aula, a questão do remorso. Ele tinha o remorso do passado. E esses espíritos, durante longos e longos anos, não importa aqui se encarnado ou desencarnado do outro lado, ou se afastaram em algum tempo, eles torturaram esse Marcelo em determinadas situações, e ele, sempre quando visualizava esses espíritos, ou a energia daquele passado, eles tinham a convulsão da epilepsia. Veja só que coisa interessante. E aí a chave e a explicação, acho que é muito mais profundo esse capítulo sobre o aspecto das doenças, e de a gente ficar achando, e aí chega uma hora da comparação, mas eu preciso me medicar? Não. Por que ele não precisaria, a partir de então, ser medicado? Porque a causa estava sendo atacada na sua origem, e a medicação estava exatamente através do pensamento dele de se auto-perdoar, mandar luz, ou seja, perdoar aquela situação que ocasionava remorso, e quando ele se ajustava, ele não tinha convulsão, não tinha o processo externado, o processo da epilepsia. E ele tinha isso, às vezes, durante a noite. Por quê? Porque durante a noite sai do corpo e os espíritos conseguem se aproximar. E essa aproximação, ela não significa, por exemplo, ele estava ali, se desdobra do quarto, como vale para nós. Todas essas coisas a gente tem que sempre se encaixar e achar assim, o que tem a ver cada um de nós, o que a gente pode colocar isso como referência para a nossa vida, como nosso dia a dia, as nossas situações, e também daqueles que circundam conosco, que a gente possa conversar, ter uma conversa edificante sobre isso, não aquela de querer impor nada a outros, e até vale também para aqueles que têm uma atividade no centro espírita, de poder compreender melhor até o fenômeno, às vezes, que ocorre, ou das doenças, ou não de achar assim, isso é o teu karma, a tua cruz. Não, saber que as causas, elas muitas vezes, e grande parte, fica claro aí que o Alderado diz, grande parte das situações, elas estão associadas a uma atitude de passado. E que pode, aí ele diz que nas exceções, quando ele é colocado ali, epilepsia, alguns dizem, né, a medicina estuda isso, alguns que sofrem alguns traumatismo, né, craniano, e desenvolve a epilepsia depois. Mas nesses casos que ele diz ali, ó, não vamos aqui aprofundar, mas também vão encontrar a causa daquele traumatismo em determinado momento, vai ser a válvula de escape para aquele passado remoto. Vejam só, é mais profundo ainda. Mas não cabe a cada um de nós julgar o processo das doenças e tudo. Mas quando a gente consegue, isso vale para todas as doenças, quando a gente consegue ser o remédio médico de nós mesmos, nós conseguimos aliviar bastante os efeitos de determinadas doenças e até nos despirmos de determinadas medicações. É muito fácil buscar uma medicação. Ô, Francisco, Sono, por exemplo, da insônia. Eu tenho insônia, sempre tomei medicações em algumas fases da vida, até que foi muito difícil se libertar, até numa época em que aí trabalhava, aquela coisa, claro, que fiz um choque assim, de não tomar nunca mais aquilo ali, e fiquei 3 dias sem dormir, 2 noites e meia. E aí, até o médico, mas não podia ter feito isso, tinha que tomar, desmamar devagarinho. Agora foi, eu queria me libertar disso, porque é muito mais para nós, assim, para
Então, que está enfrentando o problema e recebe, é muito mais fácil, então eu vou tomar tal coisa e vou dormir. Uma coisa, uma vez que outra, ainda vai. Agora, ficar dependente da medicação, tendo formas de a gente conseguir apaziguar isso e exercer exatamente esse poder de autodeterminação, enfrentar o que nos leva a determinada, assim, no caso, a insônia e de outras, até as dores e outras situações, de procurar dar energia e ajuda espiritual. Porque nós temos que, a gente pede ajuda, mas não ajuda os que ele quer nos ajudar. Porque a gente tem que dar energia, tem que ter aquilo, como ele diz ali, o esforço que esse Marcelo teve. Alguém queria apontar aí? Francisco, mas o desafiador dessa questão do remorso, eu acho, é que ele vai estar numa camada profunda, na maioria das vezes, do nosso inconsciente, né? Eu, na minha persona em vigília, eu, Flávia, posso não ter a clareza, né, que eu tenho aquele remorso lá intricado no meu inconsciente. E aí o desafio é eu ser médica de mim mesma, não tendo a consciência plena desse remorso, assim, que pode vibrar em mim, né, no meu espírito. Mas que bom que não tem, né? Porque se tiver, e tiver os detalhes, não vai ser... os detalhes é ruim. Vai ter uma profunda dor da consciência que não vai nem lutar, vai se entregar. Vai dizer, não, o que eu estava achando que era uma coisinha. Não acredito que eu tenha feito isso, não, deixa assim, e aí começa a se fechar uma culpa, que aí, conscientemente, durante a encarnação, pode se transformar num autismo de culpa e se fechar para o mundo, se fechar para... e até praticar, às vezes, até a autodestruição, né? E aí o que eles nesse caso, uma melancolia profunda de autodestruição, suicídio. Vamos ver. Nesse caso aí que a Flavinha falou, aí tu tá falando, nesse caso, na questão das existências, com um pouco mais de conhecimento da espiritualidade, como ele já, né, ele já tinha feito algumas benfeitorias, né, assim, durante as existências dele, ele tinha alguns créditos para queimar. Isso é fundamental. E depois que tu tem algum conhecimento, e hoje com a estrutura que tem essas dimensões que a gente vê lá do Inácio e outras do nosso lar, enfim, essas centenas de milhares, né? A gente conhece meia dúzia, mas deve ter centenas de milhares. A gente consegue também ter um crescimento espiritual sem estar encarnado, né? Estudando, trabalhando, para que a gente consiga também diminuir um pouco essas situações, né? No caso dele, né? Porque nós não tem algum transtorno leve ou mais aprofundado, algumas patologias, eu tenho certeza que isso é associado a alguma coisa de passado. Então, não é que tem que sofrer, tem que se resignar e procurar compreender o processo. Já compreendendo o processo, a gente já está no processo de autocura. Compreendeu, professor? Vai buscar o recurso da ciência, né, que é instrumento de Deus, a ciência que vai nos dispor de determinada medicação, ou determinado tratamento, uma terapia, é auxiliar ou postergar. Posso ficar toda a vida tomando tal medicação, por exemplo, vai pegar alguém com uma deficiência no campo mental que não tem a plenitude do seu livre-arbítrio, é lógico que a ciência é um instrumento que vai ser utilizado para conviver com o amor, ou seja, aquela energia benevolente dos que estejam no convívio, a família ou aqueles que cuidam desse paciente, e ele com esse recuo, ou seja, recuou para se desvencilhar dessas hordas obsessoras que andam no plano espiritual inferior. É um recuo, reencarnar é uma forma de recuar. Olha o que ocorreu com esse Marcelo. Mesmo ele já em processo que estava, e ele, quando foi despertado por aqueles obsessores, as duas figuras, ele, num segundo momento, além de ter transformado o seu próprio cérebro, aí o Caldeirão dá aquelas regiões, que está mais iluminado, menos iluminado, as energias deletérias que estão
fruto do pensamento, do medo, do remorso e outras situações, e ele se aprisiona, vai no refúgio do corpo físico. Nós estamos encarnados, refugiados no corpo físico. Com a dádiva, né, com a lei de causa e efeito nos dá, através das leis do universo, do esquecimento, o véu do esquecimento desse pretérito, dessas situações. Ocasionalmente, nós temos o nosso inconsciente, como disse a Flávia, está agregado no inconsciente. No mundo espiritual, principalmente lá com esses algozes, esses nossos vingadores, eles têm determinados assuntos que eles não é culpado, a sentença é essa contra ele, e vão tentar sempre manter. Olha só também a sabedoria do Calderaro. Ele coloca ali um comparativo com o André Luiz, que era médico, né, e já está também no mundo espiritual, já trabalhando no campo da medicina e aprofundando com esses estudos do cérebro e de outras situações que ele está vivenciando nas obras que ele elaborou junto com a espiritualidade superior. Ele fala do Pavlov, o fenômeno do Pavlov. O que é o fenômeno do Pavlov que se conhece? É dos reflexos condicionados. Lembram? Bom, já se viu isso aí dos reflexos de Pavlov. É aquele estudioso, né, o pesquisador, que até tem a mais famosa dele, é dos cachorros, que coloca uma tigela com um pedaço de carne, ou sei lá, de cereal, para o cachorro, e ele fica salivando, ele quer comer aquilo ali. Aí depois faz o teste, coloca um sino, sozinho um sino, ele não saliva. Depois bota a recipiente com alimentação e o sino, ele saliva. Aí mais adiante, com os experimentos, ele tira o recipiente e só o sino, e ele saliva. Isso é o reflexo condicionante. É isso que os obsessores fazem. Eles têm esse conhecimento em que, quando certa situação na nossa vida que é traumática, e nós vemos uma parte disso, nos associa a abre um leque de situações ao qual nós somos culpados, nos julgamos culpados, não nos auto-perdoamos. E o que fazem esses obsessores? O que fez aquele obsessor com o Marcelo, que já estava lá equilibrado? O que aconteceu com o Marcelo? Ele teve algumas encarnações difíceis, depois de ser resgatado, tinha uma determinada proteção, e mais ainda pelo bem que ele fez. Olha só a importância disso que estava falando, né, a questão de praticar o bem que ele fez quando ele teve aquele comando, aquele poder todo. Ele errou, tá? Se excedeu, praticou equívocos e alguns muito graves, e também praticou o bem. Para alguns, em algumas situações, não importa, esse bem estava registrado. Esse bem foi preponderante para, em determinadas situações, abreviar o tempo de auxílio espiritual que ele teve. Quantas e quantas vezes a gente fala sobre essa situação de fazer o bem, a gente uma mão precisa saber o que a outra faz, mas o universo registra, principalmente quando a gente faz com boa vontade, faz por consciência de querer ajudar tal pessoa, tal situação, ou tudo, né? Como já se falou, está na natureza, nos animais e assim por diante. O mundo, o universo, psiquicamente registra esse bônus. Em algum momento ele vai ser fundamental para reforçar um determinado auxílio, quando não sabemos que, durante a nossa encarnação, somos auxiliados e por muito que a gente possa ter se esforçado em fazer por alguém ou por um grupo de pessoas. Quando a gente faz bem para alguém, não importa quem seja, e faz com consciência, com bem-querer, com amor, que é o amor mesmo, isso sim, o amor é o prazer de servir. No mundo espiritual, esses espíritos encarnados, eles também têm os seus protetores. E esses protetores estão, quando estão em processo de elevação, de buscar auxiliar a Jesus em nome de Deus, em nome do Criador, e se somar nessa tarefa de multiplicar ações benevolentes, eles percebem essa ajuda e eles tornam a quem é ajudado e quem recebe ajuda um elo de ligação ligado ao alto.
Isso tem um valor inestimável. É o bem que se faz e não é condicional. Ele é consequência. Ele é psiquicamente uma contabilidade positiva. E isso ele dá ali como o outro lado, assim como a gente pratica o mal e vai levar um tempo para esse mal passar, porque aí fica o André Luiz com aquelas perguntas que faz para o Calderaro, ele só pensa e o Calderaro já capta o que ele está querendo dizer. Por que, que ele passou por todo esse tempo e não possa ainda estar com a epilepsia? Porque o mal que a gente faz, ele se instala lento e gradualmente. E ele também vai ter um processo para se dissipar. Ele estava falando no início da aula, estava aquela coisa, que o despertar da consciência é rápido, mas a reparação é lenta e gradual. Por quê? Porque o universo também vai nos dar a oportunidade de reviver situações, de oportunidades até de se testar na recaída. Olha a recaída, o próprio Marcelo que estava tendo ali, com o Calderaro, com o André Luiz, e ele demonstrou já ter um vínculo com o Calderaro e outros protetores, que não dá aqui o nome, né, porque diz que ele de longos séculos tem ligação com ele, e isso foi na década de 40, 45, 46, e o Marcelo, com família espírita nessa encarnação, pai e mãe espíritas, estão praticando o evangelho do lar. No desdobramento se encontra com o André Luiz e pergunta sobre o Nosso Lar, sinal que ele já tinha até lido a obra Nosso Lar. Veja só que interessante. Nosso Lar saiu em 43, 41 foi elaborado, tá? 43, e aí os espíritas, naquela época, né, e provavelmente se sabe que esse Marcelo se tornou depois um grande médium, não se sabe quem é, mas se tornou, tinha 14 anos, já adulto, já teve uma mediunidade mais aflorada e canalizou essa energia dele para a doutrina, estudou. Mas ele tem um encontro com o André Luiz em desdobramento, conversa com o Calderaro e até pede depois no final desculpas pela recaída. E aí ele altera, não, isso aí é normal, é assim. Quem de nós não tem recaída em alguma situação, mesmo aquelas que o pensamento nosso nos acusa. Fui desejar tal coisa. É porque às vezes a gente não se dá conta. E eu digo assim, sinceramente, até que o noticiário tem esse problema. Hoje eu fui me dar conta, hoje é terça-feira, eu estou lendo essas coisas. Eu estava, na terceira coisa que eu estava lendo de política internacional e junto com algumas coisas daqui, e passei de me irritar. Eu disse, mas que isso? Mas é terça-feira, sorte que tem a terça-feira que me acusou. Porque eu já estava me irritando e sentindo uma vibração baixa, condicionada àquelas coisas que acontecem pelo mundo, os excessos, os ditadores, as guerras, os envolvimentos, essas coisas, e aqui no Brasil também. E aí vai te contagiando e vai baixando a vibração. É uma recaída momentânea. Felizmente, tem os dias que a gente tem o compromisso de elevar, outro é o dia do evangelho, e assim vai. Ou quando a gente cai em si, olha, estou lendo muito ou recebendo muita informação que às vezes a gente não se dá conta e são até a junção de algumas conversas. Então, é um telefonema, uma mensagem que chega por essas rede social direta, aquelas direta para o cara, num assunto que baixa a vibração. E às vezes a gente não se dá conta, mas parece assim, pô, hoje tiraram o dia para isso. Então, vem 2 ou 3 de locais diferentes com a mesma vibração. Parar para pensar. Não pode ser um desses aí. O Pavlov, um desses os reflexos, sabe que ele baixa, a gente baixa a vibração e entra na sintonia daquilo. E a gente... É difícil, às vezes tem que se abster. Então, até hoje mesmo, recebo uma mensagem de tarde que ia levar uma energia dessa. Não, responde, pode ficar mal educação, ela leu. E não era uma coisa boa que ia gerar uma reação, quer dizer, de contraditar o que está sendo colocado, ia levar uma vibração que não era condizente ao que eu queria e não respondi, deixei, nem disse o porquê. Se insistisse, ele dizia, olha, hoje eu tenho aí um encontro lá do coisa, eu não quero tratar desse assunto aí, Mas isso é um filtro que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas as tentações da recaída, elas são sistemáticas. Não vão ser numa encarnação e outras, mas quanto mais a gente tem consciência, mais digere essas coisas e automaticamente tem
uma reação positiva, ou seja, para não entrar no jogo, porque é incessante. E há inteligências das trevas que sutilmente sabem assim, olha, eu já sei que indo direto ao assunto ele vai reagir assim, mas sutilmente vão tentar interagir de uma forma que possa cair a coletividade. Isso acontece em centro espírita, acontece em templos, em igrejas, sinagogas, na família, nas relações profissionais, e assim sucessivamente. Por quê? Porque o mundo das trevas tem um grande objetivo, que é aniquilar a ideia do Evangelho de Jesus, os adversários de Jesus. Não significa dizer assim, é Jesus e outros, não há outro meio. Há outros meios, mas nós chegamos ao que ele. Não é o ele porque personalismo e não fanatismo. Tudo que tinha que ser dito, que veio do chamado, né, do transcendental, veio através de Jesus. Os outros também vieram, muitos outros têm que seguir de propósito, mas seguir e ir por outros caminhos, às vezes sutilmente querem aniquilar o que ele trouxe para nós. E não significa seguir com fanatismo, com consciência, e a essência toda do cristianismo é quero fazer o bem, pensar no bem. Pode até não seguir, dizer assim, não quero nem saber das coisas que diz. Não, não precisa, faz o bem, pensa no bem. Então, e sutilmente a gente não percebe, às vezes, que outros que vêm com outras doutrinas religiosas, no âmago das coisas, querem assim, fazer aquela coisa do povo escolhido, dos escolhidos, do nós contra eles, quer dizer, não é coisa, então veio o nome do Maomé, veio o nome lá do outro, lá que não diz tal coisa, o outro coisa, e às vezes até na própria doutrina espírita, né? Eu estava lendo agora até ali uma outra parte que eu acho que foi o Inácio até, não, deve ser o Inácio ou o irmão José, falando da doutrina, do que sutilmente até o próprio movimento, se a gente for entrar dentro do movimento espírita, também tem onde sutilmente alguns querendo negar a obra do Kardec através do Chico Xavier, de tentar dar outro contorno, de tentar sutilmente, mas por quê? Porque nesse ambiente é difícil de entrar diretamente às trevas com coisas bem diferentes. Então, eles entram sutilmente, sutilmente tentando aliviar determinadas situações ou não dar o contorno que realmente é aquilo que junto com o próprio Evangelho de Jesus, e assim como acontece muito. Então, a gente vê assim, textos como esse, assim, quanta coisa dentro está que a gente pode fazer um comparativo, quanta coisa a gente pode levar para as nossas tarefas mediúnicas, a força da fé e da oração, o esforço que esse Marcelo fez, não nessa encarnação, ele foi preparado para essa encarnação. E ele se esforçou muito para praticar aquilo que estava falando bem no início, né, o cara, aquela questão do perdão, que é difícil, é dizer, muito difícil. E ele foi, assim, dirigido durante toda a preparação para essa encarnação e antes dessa outras situações que ele passou no mundo espiritual, e exerceu o perdão. E mesmo com tudo isso, tinha um determinado remorso que ele era invocado pelos próprios obsessores, usando até essas técnicas, que foi dado até como exemplo essa do Pavlov, né? Que nós somos condicionados. Quem tem um trauma vai pegar um trauma pega lá um desses lá, os que foram sequestrados pelos terroristas lá do Hamas, lá que estão soltaram outros, parece uma coisa horrorosa lá né, parece do Holocausto. As pessoas no íntimo delas que foram até salvas e foram levadas ao convívio da família, mesmo perdendo outros familiares junto, em algum momento pensam ou pensaram, já houve um caso de uma menina, não dessa leva que vem agora, que foi solta depois e praticou suicídio. Por quê? Não conseguiu conviver com aquela situação pavorosa do trauma. Ela teve um efeito de Pavlov, que ela estava com reflexo condicionado à violência que sofreu, que vivenciou, que assistiu, e praticou o suicídio porque não conseguiu suportar aos outros que conviviam com ela, estavam naquela festa lá, e que morreram, foram assassinados.
E mesmo depois ela sendo, né, libertada também lá no início, lá, ela foi para a família e não suportou, numa data que foi a data até do aniversário dela, e aí praticou o suicídio. E outros, é possível dizer assim, que praticaram determinados atos e que foram torturados, vão ter um trauma terrível. Esse trauma é que se chama de reflexo condicionado. E que muitas pessoas têm, né? Eu vejo pessoas que são assaltadas, que sofrem um acidente grave, e aí se condicionam, não conseguem mais dirigir se teve um acidente ou determinada situação de quase isso, quase aquilo. Tem pessoas que têm as fobias que reencarnam, é o reflexo condicionado. Então, vai lá, tem gente que não pode entrar num avião, que acha que o avião vai cair, ou que tem uma sensação terrível de fobia, pega no passado, de repente lá, se que não estava lá jogar lá foi jogado ou jogou ou participou jogado um penhasco, algumas que acontecia muito naquela época, levavam as pessoas vamos lá, botei isso, levavam no andar do penhasco, jogavam lá de cima e ninguém via e padecia a pessoa. A culpa e o remorso daquilo trouxe com que o pavor de cair, ou seja, praticou e a situação se volta. Vai abrir muitas vezes campo de passado e se vê essas situações nitidamente. Mas por isso, então, eu tenho que ter... Não pode ter assim como esse caso da epilepsia. Então, todo caso de epilepsia é isso? Não, não e não. Tá? Mas as causas, muitas vezes, estão associadas a um passado que nós não temos a clareza e nem há necessidade de ter a clareza. Mas de se resignar de que não foi obra do acaso, não existe o acaso me fez com que eu tivesse tal coisa, eu tenho a oportunidade, tudo é uma oportunidade. E para enfrentar a oportunidade é com esforço. E diz ali que é o esforço para alcançar a virtude de ser médico de si mesmo. Ou seja, de buscar a autocura, mas compreendendo a situação e procurar também trabalhar o perdão. Os obsessores não trazem. Já pensou em mandar luz para os obsessores? Já pensou em imaginar perdoar aquele que esteja torturando durante 200 anos? Mas ele está sendo injusto, que eu fiz há 400 anos atrás, não foi tão mal assim, se a consciência estivesse aberta do passado. Mas não foi um mal tão grande para tudo que eu sofri. Olha o que eles fizeram, não me largo, não sei, eu não aguento mais. Já pensou em mandar luz para o obsessor? E aí a gente pode imaginar o seguinte, nós vamos desencarnar. E nós, às vezes, dormimos e nós somos atraídos a esse remorso passado. A gente já pensou antes de começar, de perder a respiração, de sudorese, com palpitações, até com um fenômeno desse meio de epilepsia, de falta de ar e tal, e de mandar luz para esses obsessores, de pedir, rogar perdão e compreender o que ele está fazendo com consciência. A gente viu quantos casos veio, a semana passada, aqueles dois, recebe as orações da Cipriana e se irradia aquela oração com a senhora, aquela Cândida, e os seus 2 filhos, e esses 2 obsessores, e vão se contagiando com aquela energia e se libertam. E aí a gente vai fazer isso, é só no Evangelho do Lar, é só quando está tudo muito bem, é só na correntezinha lá, quando está todo mundo branquinho, olhando, todo mundo leve, só nessas horas, nas horas difíceis que nós temos que ser, é essa que é a recaída. Isso a gente vai ser testado de novo e está sempre sendo testado. É difícil? É difícil, mas o caminho é esse. O mundo espiritual, Jesus, o Evangelho, não tem pressa. Mas o caminho é um só, é o da lei. As coisas no universo elas vão acontecendo. Né? Elas vão acontecendo e cada um tem um aproveitamento. Ele diz assim, mas todos os espíritos passam por todas as situações, todos passam por um processo evolutivo. Alguns têm uma evolução mais retilínea, não dão tanta volta.
a gente pode optar. A gente estava falando do tempo de cada um, se a gente olhar lá para trás, nós já tivemos centenas de experiências, não vou dizer só encarnados, não é a crosta terrestre aqui, mas esse processo de vai e vem, de trocar de corpo para outro, não importa, vai chamar de planeta, isso é mundo espiritual, terra, se é um mundo espiritual, terra semelhante em outros órgãos, não importa. Fomos centenas de vezes já, em torno de 500. Né? Esse vai e vem teve pouco aproveitamento, por quê? Porque o propósito de endireitar o caminho, de seguir retilinhamente um caminho para o bem, ele não havia despertado. Agora, quando ele está em processo de despertar, vai querer aproveitar melhor. Eu tenho certeza que, quem sabe nós, se estivermos lá do outro lado, já percebendo todas essas coisas, ou parte dessas coisas, quando a gente souber de uma reencarnação futura, nós vamos procurar assim, mas o que eu vou fazer? O que eu preciso? Vai elaborar alguma coisinha e vai ter um orientador, alguém que nos ajude a seguir um caminho para encurtar a distância, para tornar a coisa mais breve, não ficar aí com boa parte da humanidade nem sabe onde está aí, está vivendo. E vai lá para o mundo espiritual, chamando, e vai, continua aí, vai indo. Chega dessa coisa de letargia coletiva, de a gente não se dá conta, aproveitar melhor o tempo para o bem, para engrandecer a nossa individualidade espiritualmente, né, sob o ponto de vista do agregar conhecimentos. O mundo espiritual superior não tem pressa, disse. A doutrina espírita ela surgiu em 1857, com a divulgação do Livro dos Espíritos, 18 de abril. Naquela época, ali, um pouquinho depois, 2 anos depois, 1859, surgiu, aí veja só que o aspecto do mundo espiritual, ele age, não é o doutrinário, religioso, evangelho, só na ciência. O Charles Darwin, ele anunciou, foi a grande teoria dele da evolução, foi em 1857, 59, 2 anos depois da divulgação do Livro dos Espíritos. Até então, a humanidade acreditava no criacionismo, que as coisas espontaneamente sai, tudo é do nada e do nada surge, do nada vai, aquelas coisas do criacionismo. E a teoria da evolução, essa que dá uma das razões, um dos pilares nossos da doutrina espírita, da Gênese, é que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, que já foi átomo, isso já tinha sido dito em 57. Em 59, o Darwin, sem ter noção de doutrina nem nada, cientificamente estuda a grande teoria da evolução. E é essa que nós seguimos até hoje, e é isso que tem dado um passo bem adiante, e que diz aos espíritos, olha, vem aí, vai deixar passar essa leva dos que estão encarnados, até na doutrina espírita, eles dizem que deixa passar esses aí, e está chegando uma geração nova, que vai pensar de uma forma tão diferente que os espíritos luminares que estão vindo aí no seio da ciência, que vai juntar a ciência com a doutrina, com o estado de consciência superior. Não é a doutrina espírita e nem é isso, católico, vai ser judeu e tal. Um estado de consciência superior à luz da ciência, a ciência conseguindo comprovar a evolução à luz do transcendental. E aí a grande parte das pessoas vão voltar ao que adormeceu, que é acreditar na reencarnação, que a grande forma de evoluir é a reencarnação, o estímulo que cada um vai ter de saber que a coisa continua e que tem que seguir um determinado eixo, porque antes a gente era acostumado a acreditar através do medo, aquilo que a gente já falou semana passada, a questão do medo das religiões que dão aquele medo de cometer o pecado mortal, medo de fazer tal coisa porque vai nos levar para o inferno, medo de morrer com determinada culpa porque vai para o inferno. Ou seja, vai inverter essa situação, a oportunidade de viver
sabendo que pode retornar mais adiante e vai retornar com uma situação agregando mais conhecimento, mais consciência, mais isso, mais aquilo. Eu acho que é isso, pessoal. Fica isso até 8h20. Eu acho que não tem mais nada desse texto assim que fique. Tem uma grande abordagem que é bem ampla, que dá para a gente utilizar dos estudos mediúnicos, a nossa concepção de como individualidade, de como, mais uma vez, utilizar o poder da fé, da oração, da conversa com o transcendental, conversar com o mundo espiritual, ou em voz alta, ou em pensamento, se sintonizar e agregar coisas, se prontificar a determinada tarefa, de determinada situação, dando energia para isso. E quando houver adversidade ou até influência que possa ter desses irmãozinhos lá de baixo, manda luz para eles, compreensão, e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Então, nós vamos encaminhar agora para o nosso encerramento e rogar a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a nossa participação individual e coletiva desse grupo aqui, de procurar ver o mundo melhor, que as nossas imperfeições, as situações a qual cada um sempre está associado e tem as suas recaídas, as nossas recaídas são individuais e coletivas. A nossa compreensão muitas vezes fica enevoada por esses sentimentos, muitas vezes nossos, de vingança, a incapacidade de perdoar, de se auto-perdoar, que é fundamental. Tudo isso muitas vezes nos enfraquece, nos deixa, às vezes, com a fé titubeando em relação às nossas convicções, muitas vezes coisas que a gente aprende, estuda, e até tem consciência plena, mas no momento da dificuldade, do grande obstáculo, fraquejamos. Por isso e por todas essas coisas, a nossa consciência de que somos imperfeitos e dentro do nosso processo de imperfeição, rogar a Jesus que nos dê a força necessária para enfrentar todas essas situações, as vicissitudes nossas do dia a dia, todas as mazelas que nos levam a esse processo, às vezes, de corromper as nossas convicções, que a gente possa ser um pouco mais forte amanhã do que hoje, e seguindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja.